Tudo começa quando Celso dá um ultimato em Ernesto. O clima fica pesado. Sandra se assusta. Ela sente que o confronto entre o irmão e o marido pode chegar a um nível ainda mais perigoso. Mas, para surpresa de todos, Ernesto muda completamente de postura. Ele faz cara de vítima, respira fundo e diz num tom falso de arrependimento: "Você está certo, Celso. Eu tenho que assumir os meus erros e arcar com as consequências. Eu vou sair da cidade." Celso fecha o semblante. Ele não esperava por isso. Confesso que por essa eu não esperava. Sandra e Olga trocam olhares. As duas concordam em silêncio. Ernesto continua, teatral: "Vocês têm uma ideia errada ao meu respeito, mas eu só peço mais alguns dias. Preciso resolver umas coisas na rádio. Talvez vender a minha parte para o Lúcio. É só isso que eu peço." Celso fica desconcertado. Pensa por alguns segundos. "Tá bom. Eu só aceito essa condição por causa da minha irmã, mas vou ficar de olho em você." Celso se retira. Assim que ele sai, o ar muda completamente. Sandra encara o marido desconfiada. "Você vai mesmo sair da cidade?" Ernesto começa a rir, um riso debochado. "Ora, mas é claro que não. Eu só estava ganhando tempo daquele banana." Sandra fica aflita, o coração dispara. Ganhando tempo para quê? Ela mal termina a frase. Ernesto a interrompe, frio. "Eu não vou fazer nada, minha querida. Agora, com licença. Eu preciso ir até a rádio. Tenho negócios a tratar." Sandra fica ainda mais nervosa. Ela segura o braço dele. "Por favor, não faça nada com o meu irmão. Eu estou te implorando." Ernesto se aproxima, beija o rosto dela e fala num tom venenoso: "Eu já prometi que não vou fazer nada. E quantas vezes eu menti para você?" Sandra o encara. O medo toma conta do seu olhar. E Ernesto continua sorrindo. Enquanto isso, longe dali, o plano começa a se mover. "Não precisa responder. Eu não demoro." "Tá bom." Ernesto vai embora. Assim que a porta se fecha, Olga cruza os braços desconfiada. Essa história tá muito mal contada. Não vai embora? E também não vai fazer nada contra o Celso? Só resta aceitar a denúncia do Celso. Sandra se irrita na hora. "Ah, faça-me um favor. Fica quieta. Vai fazer o seu trabalho. Para de encher a minha cabeça." Olga ergue a cabeça firme. "O meu horário já está acabando. E hoje eu não vou fazer hora extra. Eu tenho uma coisinha chamada vida particular. Com licença." Ela se afasta. Sandra desvia o olhar. Baixa a voz. Cochicha para si mesma. O pior é que ela tá certa. O que será que o meu marido tá aprontando? Ela sente um aperto no peito. O que Sandra nem imagina é que Olga ainda terá um papel decisivo e pode ser a única capaz de impedir Ernesto de cometer uma loucura. Um pouco mais tarde, Ernesto se encontra com cara de gato e pé de cabra em um bar. O clima é tenso, discreto. Ernesto fala sério. "Eu não devia confiar em vocês, depois do que fizeram da última vez, mas eu tenho um novo serviço." Cara de gato fica nervoso. "Mas não vai ser como antes não. Eu não quero falatório da minha cabeça, nem gente metida a herói." Ernesto cai na risada. "Ah, relaxa, não vai ser moleza dessa vez. Estamos falando de um banana. É capaz de ver vocês e congelar de medo." Nesse exato momento, Olga passa em frente ao bar. Ela olha de relance e congela. "Eu acho que conheço esses dois de algum lugar." Ela franze a testa, dá de ombros. "Mas isso não é da minha conta. Se for problema, a Sandra que se vire. Não é ela a toda-poderosa que não aceita opinião?" Olga segue o seu caminho. Metros depois, Cara de Gato pergunta apreensivo: "Mas como vai ser esse serviço?" Ernesto responde, calculista: "O Celso mora com o Candinho, então vamos precisar pegar ele sozinho.
longe de tudo e de todos. Pé de Cabra comenta: isso depende dele, né? Pode levar dias até aparecer o momento certo. Ernesto sorri, um sorriso perigoso. Ah, relaxa, não vai ser moleza dessa vez? Estamos falando de um banana, é capaz de ver vocês e congelar de medo. Não muito tempo depois, Quitéria entra no quarto de Celso. Deixaram essa carta para você. Celso se surpreende. Quem enviou? Eu não sei. Tocaram a campainha, só encontrei esse envelope. Quitéria sai. Celso abre a carta. Lê com atenção. Um sorriso surge no rosto. É da Estela? Ele hesita. A letra tá diferente, mas o perfume... Celso fecha os olhos por um instante. É dela. A minha Estela quer se encontrar comigo. E sem perceber, ele acaba de cair exatamente onde Ernesto queria. Nesse momento, Celso franze o senho. Ele continua lendo, e algo começa a incomodar. Mas, na fábrica? Que estranho! Aquilo ainda está em obras. Ele pensa por alguns segundos. Talvez ela não queira que o Túlio descubra. Um sorriso discreto surge. O coração acelera. Isso só me deixa ainda mais empolgado. O que Celso nem imagina é que ele está indo direto para uma armadilha. Enquanto isso, na pensão, Olga conversa com os outros inquilinos. De repente, Margarida comenta: fiquei sabendo que uma das crianças do orfanato foi levada por 2 homens. Olga se surpreende. É mesmo? E a criança já foi resgatada? Margarida responde: foi sim, eles não chegaram a ir muito longe, o Candinho conseguiu salvar o menino. Olímpia balança a cabeça, preocupada. Essa cidade está cada vez mais perigosa. Curiosa, Olga pergunta: e como eram esses homens? Margarida explica: ah, velhos conhecidos do delegado, vivem aprontando esse tipo de coisa. Acho que a foto dele está no jornal. Ela mostra a notícia. Olga olha e leva um choque. O rosto empalidece. Ela reconhece os 2 na mesma hora. Ao notar o semblante dela, Olímpia estranha. O que foi, Olga? Você conhece esses homens? Olga engole em seco. Não, claro que não. Mas acho que já vi eles rondando por aí. O silêncio toma conta do ambiente. Alguns segundos depois, Olga se levanta. Se vocês me dão licença, eu tenho um compromisso agora. Ela sai às pressas. Os outros se entreolham, desconfiados com a atitude dela. Nesse meio tempo, Ernesto chega à fábrica com cara de gato e pé de cabra. Ele observa ao redor. Tudo vazio. Ótimo, o plano vai dar certo. Ernesto continua abaixo. Eu vou ficar na esquina, assim o Túlio não me vê, mas vou estar de olho em tudo. Cara de gato pergunta: e o nosso pagamento? Ernesto responde seco: eu entrego depois que tudo estiver concluído. Pé de Cabra retruca na hora: nada disso, a gente vai precisar fugir, queremos garantia de que não vamos ser enganados. Ernesto revira os olhos. Com impaciência, tira 2 blocos de notas do paletó do cofre. Aqui está. Ele se aproxima, o tom muda. Mas se der errado, eu vou até o fim do mundo atrás de vocês. Estão me ouvindo? Os 2 se entreolham, apreensivos. Em silêncio, eles se preparam para executar o plano. Enquanto isso, na casa de Sandra. A campainha toca. Ela ouve e debocha. Ah, não, hoje eu não estou com o meu disfarce. Que pena, não posso receber visitas. A campainha toca de novo. Mais forte, mais insistente. O clima muda. Irritada, Sandra reclama. Mas que pesadelo! Será que eu não posso ter paz na minha própria casa? Com um sotaque francês exagerado, ela grita: já vai! Não precisa ficar descomposto! Apressada, Sandra corre até o quarto, coloca a peruca, ajusta o tapa-olho. A campainha continua tocando, insistente. Ela respira fundo e abre a porta. Olga entra às pressas.
Sandra fica furiosa. Ah, então é você. Nem devia ter me dado ao trabalho de me disfarçar. O que você quer? Que desespero todo é esse? Olga fala, agitada. Eu vi o Ernesto conversando com os mesmos homens que ele contratou para levar o Samir. Sandra se assusta. Como assim? Do que você está falando? O que eles estavam conversando? Olga responde tensa. Eu não ouvi tudo, claro. Mas depois daquele comportamento do seu marido... Sandra interrompe desesperada. Ele vai fazer alguma coisa contra o Celso? Onde o Ernesto está? Olga responde rápido. Eu vi ele parado numa esquina perto da fábrica, mas não vi aqueles 2 homens com ele. O desespero toma conta de Sandra. Sem pensar 2 vezes, ela começa a correr, sem imaginar que tentar salvar o irmão pode ser o início da sua própria derrocada. Nesse meio tempo, Celso chega à fábrica. Assim que entra, sente um frio na barriga. O lugar está vazio, escuro, com um cheiro úmido, arenoso. Ele treme e grita. Estela, você tá aqui? De repente, uma voz surge do nada. Não é a sua namoradinha que tá aqui, não. Celso se vira, apavorado. Quem é você? Com um tom ameaçador, a resposta vem. A última pessoa que você vai ver na vida. Celso entra em pânico, tenta correr, mas ao se virar, dá de cara como pé de cabra. O medo paralisa. Celso percebe, está cercado, não há saída, não há fuga daquelas ruínas. Do lado de fora, Ernesto anda de um lado para o outro, ansioso. Vamos, cadê o barulho que eu tanto gosto de ouvir? Eu não acredito que esses 2 infelizes vão ficar de conversa com aquele banana. De repente, ele arregala os olhos. Sandra? O que ela está fazendo? Ela está indo para a fábrica? Ao confirmar que sim, Ernesto começa a correr. Mas se controla, evita gritar. Ele não pode estragar o plano. Na fábrica, Celso treme dos pés à cabeça. Pelo amor de Deus, leva o que quiser, mas não façam nenhuma besteira. Pé de cabra responde frio. Não estamos aqui por isso. Ou você não percebeu. Fomos nós que te trouxemos até aqui. Celso arregala os olhos. Foi o Ernesto? Não foi? Antes que ele consiga reagir, Cara de Gato se prepara para agir. Celso se congela. Nesse exato momento, Sandra se joga na frente do irmão, abre os braços e grita com todas as forças. Não! Do lado de fora, Ernesto para de correr. Um barulho ecoa no ar. O coração dele dispara. Ele fecha os olhos. Espera ouvir o grito da esposa. Mas quem grita é Celso. O mundo gira. Ernesto arregala os olhos. Vê os capangas fugindo em disparada. Ele tenta reagir, mas não consegue ir atrás deles. Ainda em choque, Ernesto entra na fábrica. As pernas fraquejam. Ali, Sandra está caída, nos braços de Celso. Ao vê-lo, Celso explode de fúria. Viu o que você fez? A culpa é sua. Com os olhos cheios de lágrimas, Ernesto se aproxima, desesperado. Não, eu não fiz nada. Revoltado, Celso retruca. Claro que não, foram os homens que você contratou. Os 2 continuam discutindo. O clima fica cada vez mais tenso. Até que Sandra começa a balbuciar. Celso entra em pânico. A gente não tem tempo para isso. Me ajuda a levar a minha irmã para o hospital. Sem pensar, Ernesto pega Sandra no colo. Os 2 saem correndo pela rua, gritando por socorro. Os gritos chamam atenção. Na porta do hospital, Estela e Túlio conversam. Eles se viram assustados. Um médico se aproxima e pergunta, chocado: o que aconteceu com a baronesa? Aflito, Ernesto responde: não importa, eu não quero você perto da minha mulher, seu mulherengo. Estela o interrompe na hora. Não é hora para isso.
Eu também não quero nem chegar perto de você, mas aqui somos profissionais da saúde. Celso retruca, nervoso. Esse doutorzinho nem trabalha mais aqui. Túlio responde, firme. Mas continuo sendo médico. Engulam o orgulho de vocês. Estamos falando da vida de uma paciente. Sem tempo a perder, Ernesto acaba cedendo. Logo em seguida, Túlio e Estela começam a avaliar Sandra. O médico examina com atenção. De repente, ele se espanta. Eu não acredito. Ela foi salva por causa desse camafeu. Surpresa, Estela pergunta. Como assim? Quer dizer que ela está bem? Não vai precisar de cirurgia? Túlio responde, aliviado. Veja você mesma, foi só um arranhão. Estela observa o camafeu. Algo chama sua atenção. Ela arregala os olhos. Pera, essa joia é da mãe do Candinho. Será que foi a baronesa que pegou? Os dois se encaram. Olham para o rosto da paciente. Um frio na barriga. Movida por instinto, Estela puxa a peruca de Sandra. Os cabelos naturais aparecem. O choque é imediato. Meu Deus, mas é a irmã do Celso? Confuso, Túlio pergunta. Aquela mulher má que partiu? Estela responde, ainda atônita. Pelo visto, ela não partiu. Meu Deus, e ainda se casou com o Ernesto. O semblante de Estela muda, e a verdade começa a pesar no ar. Eu vou acabar com isso agora mesmo. Estela se vira, decidida. Aflito, Túlio segura o braço dela. Espera! Não podemos fazer isso agora. Se o Ernesto, ou até mesmo o Celso, forem cúmplices dela, eles podem fugir. Estela respira fundo. Pensa por alguns segundos. Você tem razão. E eu já sei exatamente o que vou fazer. Algum tempo depois, Sandra abre os olhos. A luz forte a incomoda. O cheiro de hospital. Por alguns segundos, ela está completamente atordoada. Tenta organizar os pensamentos. De repente, ela se senta de forma brusca. Celso! Meu Deus! Cadê o meu irmão? A voz de Candinho surge calma. Ele tá bem, Sandra. Ela se vira. Ao vê-lo, Sandra arregala os olhos. Candinho? Eu não sou... Ele a interrompe na hora. Não adianta mentir, nem fazer esse sotaque falso. O seu disfarce acabou. Desesperada, Sandra leva a mão à cabeça. Ela percebe. A peruca não tá ali. Candinho se aproxima. O olhar é firme. Você mentiu dizendo que tinha ido embora. Transformou a minha fábrica em cinzas. Pegou as joias da minha tia. Tentou tirar o meu filho de mim. Ele respira fundo, mas agora acabou. Sandra engole em seco. Eu não fiz nada disso, Candinho. Confia em mim. Eu quero me redimir. Ela tenta se justificar. Por isso me disfarcei. Queria ser outra pessoa, uma pessoa caridosa. Candinho balança a cabeça, magoado. Não fui eu que disse isso tudo. Foi o Ernesto e foi o Celso. Nesse instante, a porta se abre. O delegado entra no quarto. Sandra entende tudo. Não há mais fuga. Ela foi entregue, pelo marido e pelo irmão. Agora, ela não precisa mais escolher entre eles, porque só resta uma opção: o chilindró. E você, acha que o Candinho deveria perdoar o Celso por tudo que ele fez até hoje? Deixa sua opinião nos comentários. Clica no botão de gostei e continue acompanhando mais vídeos da novela.